Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Chegou a sexta-feira, chegando o final de semana, não tem jogo do Brasileirão, Série A e Série B, mas tem seleção brasileira, daqui a pouquinho a gente vai passar pela seleção, vamos falar de Vasco, das contratações que estão chegando, né, das reuniões que vão acontecer, da preparação do time e a força da torcida, né, já comprando os ingressos para o jogo com o Goiás. Torcedor do Vasco está chateado? Tá, mas ele é chamado e vai estar em São Januário, quinta-feira, para empurrar o time para uma vitória importante. Filipão do Galo, quero trazer um vídeo bastante curioso que eu peguei com os meus amigos da Rádio Itatiaia, da TV Galo. Vocês vão ver aí, muito legal. E quero aproveitar já para mandar um abraço para o Júlio Pontes, contador, né? Grande amigo, o Marcos Pontes, irmão dele, lá em São Paulo, são vascaínos, acompanham o nosso trabalho, como também o filho do Júlio Pontes, o João Gabriel, o meu amigo Júlio Pontes. Wellington, você tem que cobrar mais na SAF. Meu ídolo, eu tenho cobrado sim, mas faço isso de maneira interna, conversando com os caras, dizendo para eles, olha, isso aqui é Vasco da Gama, isso aqui é muito grande, isso aqui tem uma repercussão muito forte, vocês precisam ter a torcida ao lado de vocês e a gente está cobrando, porque internamente os caras também estão sendo cobrados e a gente vai falar um pouco sobre isso já já. Vou ter um convidado todo especial aqui do meu lado dentro de instantes, mas antes peço para você acompanhar as nossas redes sociais, tem muitas informações lá também, tá passando aí os endereços. E se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, dá o joinha porque ele é importantíssimo, porque quanto mais joinha a gente tiver, mais o YouTube recomenda o nosso vídeo, e aí mais gente assiste, mais gente se inscreve também no nosso canal Wellington Campos FC. Depois da vinheta a gente chega trazendo muitas informações aqui no nosso canal. Roda a vinheta! Olha ele aí de volta, minha gente, meu amigo Bruno Gentili, ele é italiano, tudo bem, Gentili? Tudo certinho, meu ídolo, um abraço, sempre bom lembrar da nossa Itália, né? É verdade, eu sou apaixonado pela Itália, tem Amaral no nome também, que é italiano. É italiano? Não sabia, não. Amaral vem do pessoal da Marinha Mercante. Ah, maneiro. O meu sobrenome de Gentili é lá daquela região de Calábria, essas coisas assim. Meus avós eram de lá, né? São de lá. Bacana. Aliás, estive o ano passado, né? Lá em Turim, que lugar maravilhoso. Bom, nossa. Eu nunca fui à Itália, mas tenho muita vontade, assim. Não só pela minha árvore genealógica, mas também porque é um lugar muito bonito. Você sabe que corre um vídeo aqui no YouTube, e eu hoje assisti, o cara falando sobre a cidadania italiana e que depois da Itália, o maior número de italianos fora da Itália está no Brasil. Um dado até histórico, né? Muitos refugiados vieram lá da Segunda Guerra Mundial, até mesmo da Primeira Guerra Mundial. Uma das mais famosas famílias é a família Matarazzo, que fez Isso. Inclusive, os meus avós vieram no mesmo navio dessa família. É até uma história maneira que eles sempre contaram. Vieram no navio fugido da guerra. É isso aí. Que bacana. Eu sou apaixonado pela língua Didiola Cinquete, como é maravilhosa. A música italiana, a comida italiana, meu Deus, o vinho italiano, né? Não, vamos falar de Vasco. Vamos falar de Portugal também, né? Porque Portugal, do mesmo jeito, da Europa, coisas maravilhosas, e temos o querido Vasco da Gama. Quero o seu olhar de quem está do lado de fora. Eu vejo o Vasco do lado de dentro, acompanhando o dia a dia. Você que está do lado de fora, o que você tem visto do Vasco? É até um pouco difícil falar, né, Wellington? Porque a gente sabe que o lado do torcedor pesa um pouco nesse momento. A gente vê a torcida do Vasco muito insatisfeita e com razão. Você jogar 10 partidas no Campeonato Brasileiro e só ter uma vitória é um dado alarmante, é um dado para se preocupar. Mas é o que a gente já vinha falando não só aqui, mas também conversando ali de forma até mesmo informal, no dia a dia, no cotidiano, na redação aqui da Super Rádio Tupi. O Vasco ainda vai melhorar. Agora, a grande questão é saber se o trabalho do técnico Barbieri, do Maurício Barbieri, ainda tem lastro para queimar, e eu acho que tem.
ou se realmente ele já deu o que tinha que dar. Eu acho que com os reforços que devem vir no meio do ano, já tem até o atacante Serginho, né, que é um dos mais comentados e mais fomentados na mídia, eu acho que o Vasco, com esses reforços que podem vir no meio do ano, tende a melhorar. Agora, resta saber se o Barbieri vai conseguir aguentar essa sequência de jogos até os reforços chegarem e poderem estrear. Lembrando aqui a todos que nos assistem, a janela de transferências abre no dia 3 de julho, né? Então o Vasco ainda tem pelo menos ali mais 3 semanas sem esses reforços. Depois da data FIFA, vai encarar uma sequência considerada de certa forma favorável, porque os próximos 2 jogos são em casa, contra Goiás e contra Cuiabá, que são adversários diretos hoje na tabela para o Vasco. Então eu acho importante dar um pouco mais de paciência para o Barbieri. Eu sei que é difícil pedir isso para você, torcedor, porque você está vendo que o seu time não está ganhando, e isso é realmente muito complicado, mas eu de fora, eu acho que a situação é preocupante, mas eu ainda daria um pouco mais de tempo para o Barbieri poder armar um pouco mais esse time. Tudo bem que ele já teve esse tempo? Já teve, mas ter um tempo com os novos que ainda vão vir. Você botou o dedo na ferida. Sim. E até conversando hoje com o meu amigo Júlio Pontes, que eu mandei um abraço ainda há pouco para ele, e eu falei assim, Júlio, a diferença de agora é que antes, nos anos anteriores, você via o time na zona de rebaixamento, olhava para cima, para baixo, para os lados e não via nada, não tinha esperança nenhuma. Agora, uma luz no fim do túnel. Agora você tem essa luz no fim do túnel, que é a grana da SAF para contratar. E os caras já falaram que vão contratar. Tanto que o Lianco, que a gente está dizendo desde ontem, o Vasco e o Southampton já trocaram documentos. O Vasco, se ele bater aí as metas estabelecidas em um ano de empréstimo, o Vasco terá que pagar 4 milhões de euros, hoje algo em torno de 21 milhões de reais. O clube inglês fica com um percentual. Vasco e Lianco já acertaram o salário, então agora é a parte burocrática. Por que o Vasco não fala, a Vasco SAF não oficializa? É porque ainda não assinou, ainda não fez todos os trâmites. É uma maneira de trabalhar. O pessoal gosta mais desse zum. Já o clube ele prefere anunciar quando está fechado. Por exemplo, o Vasco voltou a tentar novamente o Cuéllar, que estava para ir para o Corinthians, já não vai mais para o Corinthians, pode vir para o Vasco da Gama. O Lanzini, que passou pelo Fluminense, nem me lembrava, passou na época do Abel. Ele quer voltar para o River Plate, mas a mulher dele não quer voltar para a Argentina agora. Então isso de repente favorece o Vasco. Então são negócios que estão sendo encaminhados, além de outros que ainda não vazaram, mas é uma movimentação que antigamente era uma movimentação bem mais acanhada, era mais o cara querer jogar no Vasco e ajudar o Vasco do que hoje você participar ativamente do mercado. Não é isso, Gentili? Com certeza, até porque foi como você falou, com esse aporte da SAF, você tem onde se escorar em momentos difíceis. Tanto é que o Barbieri, provavelmente, isso é uma opinião minha, não sei se você concorda e se quem está nos assistindo também concorda, se fosse em outra época, talvez o Barbieri já tivesse sido demitido. Com certeza. Se a SAF ainda, se o Vasco não tivesse virado SAF... Se fosse aquele outro modelo de clube, de presidente, já tinha dançado. Exatamente, provavelmente ele já tivesse dançado e não estaríamos aqui discutindo isso, e sim apenas os reforços. Você falou do Lianco, eu acho um reforço muito pontual, na minha opinião. A gente vai conversar mais sobre isso, mas eu acho que o Vasco precisa pelo menos de um zagueiro, é o caso do Lianco, um volante, porque o Andrei não vai ficar, vai voltar, aliás, já está voltando para o Chelsea, né? Está aí na sua reta final no Vasco de empréstimo. Parece que foi oferecido também o Fran Sérgio. Isso, tem o Fran Sérgio, o Vasco precisa muito de um meia criativo, já que o Nenê não ficou, e o Alex Teixeira, a gente sabe que não é a dele, ele sabe jogar de meia, ele quebra esse galho, quebra, mas não é a dele. E talvez ali mais jogadores de lado. Eu acho que o Pedro Raul, muita gente critica ele, mas eu acho que ele num time que está engrenado, com a engrenagem funcionando, com tudo funcionando certinho. E a bola chegando para ele? E a bola chegando para ele, como era no Goiás ano passado, ele não foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro à toa, quando a bola chega ele sabe fazer gol, eu acho que ele pode funcionar, então acho que ele é um bom camisa 9, mas não está bem de fato. Você falou do Lianco, eu acho o Lianco muito bom,
E vai ser muito importante não só porque o Vasco precisa reforçar a zaga, mas também pela situação atual, né? O Robson Bambu não vem bem, sim, essa é a verdade. O Capasso se lesionou, deve ficar fora por algum tempo. Mas já está voltando aos trabalhos, sim, e tudo. Teve uma lesão muscular, mas não foi tão forte grave, assim. Né? Mas também ainda... Não engrenou. Eu gosto de usar a expressão, ainda não estreou. É isso, ainda não... Está faltando aquele grande jogo. A mesma expressão a gente pode usar por Orellano também lá na frente, que sim, veio com muita expectativa. E o torcedor pediu, aí o Maurício botou ele de início, aí o primeiro gol na goleada do Flamengo, um bonito gol, diga-se de passagem, do gringo lá, do Eric Pulgar. Joga muito. Joga muito. Pô, ele botou a bola no ângulo. Demorou um pouquinho, mas... É outro que demorou a estrear. Mas já estreou. E aí aproveitou um passe errado dele e fez um lindo gol e ali abriu a porteira para aquela goleada. Exatamente. E eu li muitas notícias de que o Orellano era um jogador mais introvertido. Ele é e muito a gente sabe que isso atrapalha na adaptação. Ele está num país diferente, apesar de ser do lado da Argentina, é um país diferente, com outros costumes. Nós falamos português, a gente entende mais o espanhol, o portunhol, do que eles ao contrário. Do que o espanhol entende o português. Exatamente, do que eles ao contrário. Perfeito. Então eu acho que esses reforços vão ser importantes e é com eles que eu gostaria de ver o Barbieri trabalhando, esse time do Vasco. Mas é aquilo, eu tenho total noção de que é complicado você manter um treinador tendo uma vitória em apenas 10 jogos. Eu acho que esses 2 jogos em casa, contra Goiás e contra Cuiabá, vão ser os balizantes ali do que a SAF pode fazer. Acredito que não vão demitir o Barbieri, mas eu acho melhor vencer para já começar a afastar essa pressão. E olha só como é o torcedor do Vasco. Ele está cobrando, ele sonha, né, ter de novo o machão da gama, o machão da colina, como os locutores falavam, o trem-bala da colina, né, o expresso da vitória, como era nos anos 40, 50, mas... O que acontece? O torcedor vai apoiar. O torcedor, em poucas horas, o sócio-torcedor do Vasco, em negócio assim de 3, 4 horas, venderam 10 mil ingressos para o jogo contra o Goiás, para o time que é o 19º colocado. Se esse time ganha do Goiás, e vai ganhar do Goiás, com todo respeito ao time goiano, vai subir na tabela, vai dar mais confiança, vai dar um pouco de tranquilidade para o trabalho e a gente pode ver outros frutos. Na manhã deste sábado, é isso que eu quero comentar contigo agora, sim, o Vasco faz um jogo-treino com a equipe do Sampaio Corrêa, que é do interior do estado do Rio de Janeiro, e não tem o Puma Rodrigues e o Galaza que estão com as suas seleções. Então eu tentei montar aqui, porque a gente não vê treino. Eles vão liberar segunda para a gente ver uma parte do treino lá, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas Léo Jardim, goleiro, tá, tudo bem, aí qualquer um acerta. Sem o Puma, o seu reserva é o Paulo Henrique, que não foi relacionado para o último jogo. Sem o Robson suspenso e o Capasso machucado, acredito que o Miranda ou o Lincoln, muita gente falando do garoto Lincoln, ao lado do Léo para fazer ali a dupla de zaga. O que você acha? Eu acho que, por enquanto, é a lógica, né? O Paulo Henrique substituiu o Puma, inclusive num jogo que o Barbieri optou por deixar o Puma no banco. E você não tendo 2 dos 3 zagueiros considerados principais, você não tem Capasso nem o Robson Bambu, o Miranda, inclusive, começou a temporada formando a dupla de zaga com o Léo. Então, até aqui, esse momento, é o que a gente esperava mesmo. Aí vem o Lucas Piton na esquerda, o Zé Gabriel que anda bem, o Andrei que conversou com a diretoria, se acertou e diz que está à disposição para esses 2 últimos jogos antes de ir embora, o Matheus Carvalho, que é uma boa surpresa lá, o Cocão. Isso, ele vem entrando bem, tanto é que ganhou a posição de titular agora contra o Internacional. Aliás, mais um jogo em que o Vasco produziu e acabou perdendo na fragilidade defensiva, justamente porque não tem aquela defesa sólida que a gente citou aqui agora há pouco, mas ele vem muito bem, é um volante bom. Eu acho que o fato de o Andrei voltar e ter se colocado à disposição, principalmente por ser em casa, essas 2 partidas e com adversários mais diretos, eu acho importante você ter o Andrei, porque ele dá um toque mais de qualidade técnica nesse meio campo do Vasco, né? E mais aqui, eu botei né? Marlon Gomes ou Alex Teixeira, você colocaria o quê? Eu iria, na minha formação ideal, ou entre os 2? Entre os 2, para montar esse meio campo para amanhã. Zé Gabriel, Andrei,
Matheus Carvalho e Marlon Gomes ou Alex Teixeira? Porque eu estou apostando que de repente ele vai fazer no ataque Ryan e Pedro Raul. Eu acho que seria o ideal. Inclusive, o Ryan foi muito bem contra o Internacional, e eu não digo nem só pelo gol que ele fez. Saiu cansado. Saiu cansado justamente porque correu muito. E antes dele balançar a rede lá no Beira-Rio, ele já vinha produzindo individualmente algumas jogadas que levaram perigo ao gol lá do John Vitor, que depois salvou aquela bola do Piton no segundo tempo. Eu iria de Marlon Gomes com Ryan e Pedro Raul, como você está apostando. Eu acho que é o melhor trio de frente que o Barbieri pode apostar amanhã nesse jogo treino e na sequência dos jogos também. Tá. Amanhã a gente vai voltar depois desse jogo treino, se Deus quiser, e aí a gente comenta da nossa tendência de escalação e do que foi feito pelo Maurício Barbieri. Agora eu quero falar sobre o Fábio Eiras, que está de volta ao clube. No ano passado ele chegou junto com o Zé Ricardo e depois o Zé saiu, ele saiu também, e agora ele vem para o lugar do Daniel Félix, que foi lá para o Corinthians. Quero a sua opinião, quero falar agora do Galo Mineiro, porque vimos um vídeo, né, que meus amigos lá da Rádio Itatiaia até separaram, no último encontro do Atlético com o Atlético Paranaense. Eles se enfrentaram aí pelo Brasileiro, se enfrentaram também pela Libertadores. Os jogadores do Galo foram abraçar o Filipão, que foi anunciado hoje como técnico do Atlético Mineiro. Assista esse vídeo aí. Por que eu mostrei esse vídeo? Que fica todo mundo assim, o que o Hulk tá falando pro Filipão? É assim, vamos pra lá. Ele provavelmente já se conhece, eu até comentei com vocês, já se conheciam lá da Copa do Mundo de 2014, o Hulk era futebol europeu. Né? Futebol europeu também, vários jogos contra e vários jogos a favor do Hulk com o Filipão. O Hever também, que é um jogador muito experiente, um dos capitães do elenco do Atlético Mineiro, também falou nesse vídeo que a gente viu. A gente sabe como funcionam esses bastidores do futebol, né, Wellington? Jogadores chamam, bota a mão na boca, chamam o Filipão para vir. Ele deve ter falado, vou ver. Disse que não ia treinar nenhum time mais no Brasil e agora mudou de ideia. A proposta deve ter agradado, claro, o Atlético é sempre postulante aos títulos que disputa. E botando esse time no eixo, o Filipão é candidato, claro, a ganhar mais títulos esse ano. Sem dúvida, vou torcer muito pelo Filipão. E achei esquisito foi o Atlético mandar o Paulo Turra embora, né? Eu também achei esquisito, mas eu vejo uma certa explicação, porque o Filipão, como era o diretor, um dos diretores de futebol do Atlético, ele saindo, o Paulo Turra meio que perderia o seu respaldo dentro do departamento de futebol. Sim. Então, assim, tem uma certa lógica, mas eu acho que pelo trabalho que o Paulo Turra vinha desempenhando, recentemente não vinha muito bem. Mas desde o início do ano, o Atlético está nas quartas de final da Copa do Brasil, vai pegar o Flamengo, inclusive, aqui do Rio. Não está mal no Campeonato Brasileiro, poupou alguns jogos, é verdade, e tem tudo para ser o primeiro do grupo na Libertadores. Então, assim, de forma geral, o Paulo Turra vinha fazendo um bom trabalho e vinha desempenhando bem. Mas eu acho que pelo fato do Filipão ser o cara que lançou o Paulo Turra para o futebol. Sim. E sair do Atlético, ele acabou perdendo um pouco de respaldo lá dentro. Concordo com você. Bem, vou falar de seleção brasileira, porque a seleção joga amanhã às 4h30 da tarde contra a equipe de Guiné. E o goleiro Alisson tem uma lesão no quinto dedo da mão esquerda, pode não jogar, joga o Everton, se ele não jogar. Alisson, o Everton, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas, que estreia, Casimiro, Joelinton, que também estreia, e Lucas Paquetá, Rodrigo e Richarlison, além do Vinícius Júnior, é o time do técnico Ramon Menezes, o Casimiro será o capitão. Deixa eu trazer aqui o Danilo, porque o Danilo é um desses líderes do grupo, e que esteve reunido com o presidente Edinaldo Rodrigues sobre esperar ou não o técnico Carlo Ancelotti para o ano que vem. Vamos ver o que ele falou. Nesse momento, nosso papel é fazer com que aquilo que o presidente decida funcione, eu diria. Esse é o nosso papel. Nós não temos... Claro que todo mundo tem o direito de discordar nessa vida, ninguém é obrigado a concordar com nada, mas acho que nesse momento o nosso papel, e de todos que estão na seleção brasileira, é fazer com que
os planos do presidente dê certo, porque assim ele vai ter mais tranquilidade para trabalhar, para decidir, né, e contar com o apoio de todos aqui dentro. Importante ressaltar que o presidente é um cara que escuta muito, é um cara que está sempre presente, é muito ativo ali. Enfim, ele nos últimos tempos fez mudanças, por exemplo, muito bacanas em relação a coisas que dão benefícios ao futebol feminino, ao futebol de categoria de base. Então, assim, é um presidente muito atuante, é um presidente que está buscando, sem dúvida, fazer o melhor para a seleção brasileira. Entendo que não seja fácil para ele, nesse momento, tomar essa decisão, por toda a pressão que tem, por tudo aquilo que envolve o futebol brasileiro. Mas, como eu disse, o papel nosso é dar respaldo e fazer com que o plano dê certo. Danilo, salvo engano, não teve uma pergunta desde que a seleção brasileira se apresentou falando sobre o jogo contra a Guiné. Não teve, né? Entre vocês falam do jogo contra a Guiné ou também são outros assuntos que envolvem a seleção brasileira e deixam o jogo de lado? Vocês falam do jogo? Claro que nesse momento esse assunto do treinador e tudo isso é uma coisa que tem dominado tudo, porque é normal. Entretanto, como eu falei, nós fomos habituados a um nível de exigência, de profissionalismo aqui dentro, que não nos deixa não falar sobre a Guiné ou não falar sobre o jogo, né? É até estranho se a gente não falar sobre. Então, hoje, a gente já fez já teve a reunião antes dos vídeos, de tudo aquilo que a gente precisa fazer no jogo, tudo aquilo que a gente tem que tomar cuidado, como sempre foi de praxe. É claro que a preparação tem que ser como se fosse um jogo, uma final, sabe, um jogo decisivo, porque realmente o nível de exigência na seleção brasileira é sempre grande. Mas, sim, a gente fala sobre a Guiné, a gente fala sobre o jogo, até porque se chegar amanhã o Brasil não vencer, já sabe o que acontece, né? Aí a pergunta do Baran e a resposta do Danilo, porque ninguém perguntou sobre Guiné. As entrevistas todas foram no sentido de novo treinador, oportunidade, e o Danilo no final deixou bem claro. Que não vença Guiné para você ver o que vai acontecer. Esse é aquele tipo famoso ditado, né? Que é um jogo que se você ganhar não vale nada, mas se você perder atrapalha, porque as críticas vão vir. E, na verdade, dessa sequência de amistosos do Brasil, valeu aquele contra o Marrocos no final de março, que o Brasil acabou perdendo por 2-1. O gol naquela oportunidade foi marcado pelo Casemiro, né, pela seleção brasileira, e vai importar também esse contra Senegal, que é terça-feira, que são seleções africanas fortes. A Guiné, eu acho que vai muito mais pelo teste, assim, pela visibilidade, a possibilidade de colocar um jogo na Espanha, até por conta dos episódios recentes de racismo contra o Vinícius Júnior, que vai ser o camisa 10. Vai ser o camisa 10. E não se assustem, porque vocês vão ver a seleção brasileira toda de preto. Eu, aliás, depois quero tentar arrumar uma camisa dessa da seleção, deve ficar bonita, né? A Nike capricha bastante nisso aí. Então, camisa preta, calção preto, meias pretas no primeiro tempo, a seleção vai jogar. O jogo é nesse sentido mesmo, de chamar a atenção para o racismo, né? E tecnicamente essa questão. Para a gente fechar, meu querido Bruno Gentili, não é arriscado esperar um ano um treinador na seleção? Eu já até falei isso no Giro Esportivo da Tupi. Você bota o tampão. Você é o interino, você fica lá, tá? Até o cara chegar. Aí você começa a ganhar tudo, a seleção vai bem, cai no agrado popular, cai no agrado dos jogadores, e aí eu chego para você, valeu, um abraço, agora é o lugar do outro. É muito arriscado. Eu acho que, se tratando de seleção brasileira, a única seleção campeã, pentacampeã mundial, melhor dizendo, eu acho que a seleção é uma seleção muito grande para que você fique à mercê de um técnico. Sim. Óbvio, o Carlo Ancelotti é uma das referências hoje mundialmente falando como treinador, sem sombra de dúvida. Agora, se ele não aceitou, se você tentou uma, duas, a terceira, e ele está se mostrando reticente em sair do Real e quer cumprir o contrato por lá, eu acho que o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, deveria partir para outra. É óbvio que ele tem outras opções, ele mantém o Ancelotti ainda como principal alvo, mas eu acho que existem outros técnicos, por exemplo, que poderiam, óbvio, talvez não desempenhar da mesma forma que o Ancelotti, mas poderiam colocar essa seleção no eixo em busca do tão sonhado Hexa, por exemplo.
Tem o Jorge Jesus, que fez um bom trabalho no Flamengo. Então, pelo que a gente tem de trabalho dele aqui, como exemplo, foi um trabalho muito bom que ele fez no Flamengo. O próprio Abel Ferreira. O Fernando Diniz está em declínio com o Fluminense, mas acredito que não seria uma má opção. Mas é o novo do futebol brasileiro. Exatamente. E eu acho, assim, aí é uma opinião minha, eu acho que o Edinaldo não gostaria de entrar em atrito com os clubes aqui do Brasil. Então, acho que, por exemplo, para pegar o Abel Ferreira, teria que tirá-lo do Palmeiras. Para pegar o Fernando Diniz, teria que tirá-lo do Fluminense. Eu tiraria, sabe quem do São Paulo? O Dorival Júnior. Eu daria uma chance ao Dorival. Também é uma opção que eu não acabei não citando aqui. Fez um bom trabalho, tem feito bom trabalho, não só no Flamengo, mas fez em outros clubes também. Exatamente. Ceará, São Paulo. E é um técnico com lastro, não é um técnico novo. Tem bastante experiência, chamada costas largas, né? Dentro do futebol brasileiro. Então, eu acho que não acertando com o Ancelotti, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, deveria sim partir para uma outra opção. Sem falar que é muito arriscado, porque a próxima Copa do Mundo de 2026 é daqui a 3 anos e meio. O ano que vem se você espera, já tem Copa América. Copa América, tem eliminatória. Se você espera um ano, já é mais de um terço, praticamente, ou é um terço desse tempo perdido. Você vai ter, esse ano, 6 jogos das eliminatórias. Sim. Daqui um ano, você terá jogado 6 vezes nas eliminatórias, 4 jogos amistosos e já estará, hoje é dia 16. A Copa América começa no dia 14 de junho. Você já estará em plena Copa América dos Estados Unidos. Então, isso é ruim porque você não vai ter a preparação com o treinador que vai te representar, ou no caso, representar o Brasil, na Copa de 2026. Então, acho que quanto antes definir um técnico, a gente sabe que o técnico não vai ser o Ramon, apesar dele ser bom, ser o técnico do Sub-20. O projeto Ramon é a seleção olímpica. Exatamente, que ele, inclusive, foi bem... mas com a base, né? Com a base, mas é um técnico recente, que está começando a carreira. Teve uma experiência no Vasco, não tão bem sucedida, acabou saindo até numa polêmica que muita gente achou que ele não deveria sair. Passou por outros clubes. Passou por outros clubes menores, inclusive da Série B do Campeonato Brasileiro, e agora está sendo apostado na seleção olímpica, assim como o André Jardini foi também no início de carreira dele. E queira ou não queira, o Ramon, ele recuperou o título sul-americano no Sub-20, fez uma bela Copa do Mundo. É promissor. Né? Promissor. É um treinador que o pessoal gosta muito dele, da maneira que ele trabalha dentro da CBF, e vai galgando, né? Agora a próxima, seleção olímpica. Depois pode vir a seleção principal em definitivo, lógico. Né? Não se esqueça que Mário Jorge Lobo Zagallo saiu do Botafogo, recém-promovido, levado pelos doutores Lídio Toledo e João Avelange à condição de técnico principal do Brasil e se tornou um dos maiores vencedores do futebol mundial. Um beijo para o meu querido Mário Jorge Lobo Zagallo, que respeito, que carinho, que paixão por você, Zagallo. Te adoro, te amamos por tudo que você é. Uma das figuras mais queridas. Ele trata todas as pessoas de maneira igual. Então, isso aí eu aprendi demais em termos de caráter com Mário Jorge Lobo Zagallo. Meu ídolo, vou pedir para vocês nos acompanhar aqui nas nossas redes sociais, os endereços estão passando aqui, por favor, e também peço o seguinte, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Qual é o nome do nosso canal? Wellington Campos FC. O que é obrigado a fazer? Se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like lá e o seu comentário. É isso aí. Dá o joinha, pelo amor de Deus, que é importante. Esse tal desse joinha é que o YouTube sai espalhando o nosso... É o que engaja. É o que engaja, como dizem os youtubers. Engajar é o seguinte, espalha o negócio, né? Viraliza, espalha mais do que notícia ruim. Então, me ajuda nessa aí, por favor. Tamo juntos. Um beijo carinhoso para todos, um ótimo final de semana aqui do Rio de Janeiro. Bruno Gentile e Wellington Campos.